A Torre Negra, adaptação da obra do Stephen King, que compreende entre livros e quadrinhos para o cinema, levado aqui pelo diretor Nikolai Ansel. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, cara. Se você tá chegando agora, aperta o botãozinho vermelho e depois aperta o sininho caso queira receber notificações sempre que eu lançar um vídeo novo. Fazendo isso, já está seguindo aqui o canal. O filme, ele conta a história de um garoto que tem algumas visões, uns sonhos, e daí ele consegue ver um universo fantástico nesses sonhos dele. Entretanto, esse universo fantástico não pertence apenas aos sonhos dele, uma vez que é real, e começa a se entrelaçar com o que ele vive. Esse garoto, obviamente, é mal compreendido pelos pais e pela sociedade, que acha que ele tá biruta, que ele tá louco, e daí fica nessa discussão dele ir ou não para um pediatra, né? Pediatra não, pelo amor de Deus, para um psiquiatra, para um psicólogo e tudo mais. Esse é o plot inicial, obviamente isso se desencadeia na história do pistoleiro, porque é uma adaptação dos livros, mas é meio que uma história nova dos livros, tirando só alguns elementos, e daí coloca um pistoleiro, onde lá no mundo mágico, vivido pelo Idris Elba, né? Onde lá no mundo mágico esse pistoleiro caça aqueles que tentam destruir a Torre Negra utilizando a mente das crianças. Os livros, a grande façanha do Stephen King é misturar coisas que ele talvez nunca tenha conseguido lidar em livros solo. Então ele tenta misturar faroeste, fantasia, high fantasy mesmo, né? E é um pouco de horror. Esse mix faz os livros da Torre Negra serem, em sua maioria, interessantes. São mais de 10 livros publicados, contando com os quadrinhos, livros e quadrinhos, onde alguns quadrinhos são adaptados dos livros e alguns são histórias solo, né? Histórias episódicas. Mas o filme não conseguiu explicar isso bem e já é a minha primeira crítica. Tem algumas coisas boas, pouquíssimas coisas boas, mas em seu total, a tentativa de simplificar o que ele achou que não conseguiria fazer em cinema não fez bem ao filme. Coisa simples que funciona, a locação funciona, eu não sinto pelo menos o fundo verde, que é comum nesse tipo de filme. Aqui não, ali no terceiro ato isso desanda, mas na maioria do filme eu sinto Nova York, e quando tá no universo fantástico lá, né, eu sinto que sim, parece um faroeste, parece um futuro pós-apocalíptico. Lembra um pouquinho, bem pouquinho, o livro de Ali, bem pouquinho. O garoto, o Tom Taylor, pelo amor de Deus, é um ator, mas ele é novo ainda e tal, tudo bem, é um ator muito fraco, muito fraco. Você sente toda hora a presença do texto na boca dele, né? Parece que ele está declamando um texto que acabara de ser escrito. E pior ainda, o texto é fraco, o texto é repetitivo e o texto não vai além em explicar os elementos fantásticos ali daquela história. Funciona o texto na boca do Idris Elba, mas pobre coitado, ele estava remando contra a maré, só que o Idris Elba remando contra a maré ainda é algo interessante. É um das poucos, para mim, é um dos poucos pontos altos do filme. É quando, sei lá, tem uma cena bem legal, onde eles recitam lá o lema do pistoleiro, e juntos eles estão caçando o personagem do Matthew McConaughey, né? Eles estão numa encruzilhada, e dali eles proferem o lema. É uma cena bonita, a câmera viva, deu até um pouco de esperança, uma vez que isso aconteceu no começo do filme. Depois algo vai se repetir mais na frente, quando o menino está se relacionando com o personagem do Idris Elba, o pistoleiro, e só. Eles precisam sair do ponto A e ir para o ponto B. Antes disso, é tudo prólogo para explicar o que pode acontecer aqui dentro em relação a regras da fantasia. O filme não consegue fazer essa explicação, tampouco ele consegue criar o interesse da gente nesse ponto B. Só acaba seguindo um trilho que a história definiu e pronto. E o ir e vir é muito conveniente. Ora é fácil você ir de um plano para outro, ora é difícil você ir desse plano, ora você precisa ter um desgaste muito grande de história para conseguir algo simples, e ora você não tem desgaste nenhum para conseguir algo complicado. Isso também é o que interfere nesse lance de ir do ponto A para o ponto B. As cenas de ação são completamente desbalanceadas em se tratando de um filme onde a ação é o principal, a aventura e a ação é o principal. Cada ato merecia uma grande cena de ação. O primeiro ato e o terceiro ato tiveram, mas o segundo ato fica com metade de uma cena de ação que é baseada em um anticlímax. Normalmente, em filme de ação ipsilitro, você tem uma grande ação no começo, duas no meio e outra no final. E a do final tem que ser a mais relevante de todas. Aqui, ao contrário. A do final, ela se pôs como relevante, entretanto, é a pior elaborada de todas as cenas que foram apresentadas no filme. Cujo personagem do Matthew McConaughey se mostra uma das piores coisas do filme, e a atuação dele também está um desastre. É fácil perceber o ator totalmente no automático, fazendo movimentos que talvez nem ele acredite muito, e sons com a boca que fazem menos sentido ainda, tanto para o personagem quanto para um ator do calibre do Matthew McConaughey. Eles fazem um negócio do tipo...
não faz, é feio. E por fim, a relação deles dois precisa ser muito bem construída. Em um dos livros, eu não vou lembrar qual é o livro da Torre Negra, existe os paralelos, os espelhamentos narrativos. Então no universo fantástico está acontecendo algo e no universo real está acontecendo outra coisa, só que essas duas coisas são metáforas de si mesmo, né? Umas conversam com a outra. Então quando os dois personagens se encontram, há uma óbvia atração pelo problema do outro. Aqui os problemas sim são iguais, mas uma vez que eles não conversam tanto sobre esses problemas, principalmente no primeiro ato e no começo do segundo ato, isso só vai acontecer praticamente na virada para o terceiro ato, aqui a interação entre eles dois ficou flácida e tudo fica muito difícil de se entender porque que a história está avançando. Qual é o principal conflito da história está avançando? E eu, mesmo tendo lido todos os livros, ainda senti essa dificuldade. Um filme não precisa dos livros, como não precisa dos quadrinhos, ele tem que existir por si só, mas mesmo que eles existam, também esse avanço baseado no conflito não funciona. É uma história muito capenga, né? Muito flácida. Mas vamos lá pra nota, vai. É isso, para a Torre Negra eu dou apenas 1,5 estrelas. Pouco, dou essa 1,5 estrelas aí para tentativa de simplificar algo que é de fato muito complicado. Se gostou do vídeo, dá joinha, se não gostou, dá dislike, comenta aqui embaixo, me dá a sua opinião sobre a minha opinião e me dá a sua opinião sobre esse filme. Lembrando, a minha opinião não é a última, é apenas o começo de uma série de discussão. É isso, um beijo no coração de todos, até a próxima.